Quem tem razão? Eu já fiz menção que a equipe econômica do governo sempre se manteve contrária à possibilidade da decretação desse estado, um novo decreto de estado de emergência, que foi muito útil durante a pandemia, porque nós temos hoje um teto de gastos, aliás, que será tema durante a campanha eleitoral como um todo, porque a equipe econômica vê com reservas o fato de que isso poderia atrapalhar esta recuperação econômica que tem sido confirmada, por exemplo, no último dado do desemprego e também no crescimento do PIB no primeiro trimestre. Mas a possibilidade do decreto também faria com que o governo tivesse a chance de, por exemplo, dar uma ajuda maior, extrateto, para combater a inflação, especialmente na questão dos combustíveis, ou seja, o preço dos combustíveis, o repasse da Petrobras ainda incomoda a realidade econômica brasileira. Juliana, eu vou começar contigo, por gentileza. Qual é a sua posição em relação a uma nova decretação de um estado de emergência por parte do governo? Nós estamos falando de uma situação em que, obviamente, muda a regra no momento, por uma questão específica, ou seja, a inflação. Muito diferente da época da pandemia. Sim, como você mencionou, esses choques eles são diversos, né? Lá em 2020, a gente tinha, com certeza, a questão da imprevisibilidade muito forte por conta da pandemia da Covid. E esse é um dos critérios que a gente precisa para conseguir abrir crédito extraordinário, que são aqueles créditos que ficam por fora do teto de gastos, que é, no momento, a nossa principal trava pelo lado do gasto. Mas além da imprevisibilidade, que agora poderia se alegar que é decorrente do conflito na Ucrânia, que de fato afetou todas as cadeias globais e tem trazido uma inflação muito persistente, disseminada, a gente tem que cumprir outras questões, como, por exemplo, a questão da urgência. A urgência a gente também não descarta nesse momento, a gente tem visto de fato os índices de pobreza aumentarem, diversas pessoas e famílias na fila do Auxílio Brasil, então a gente teria também uma certa urgência. Mas a questão da relevância é o principal ponto aqui, que é o terceiro critério para a gente abrir o crédito extraordinário. Por quê? Embora seja relevante a gente assistir as famílias mais pobres, os motoristas de aplicativos, taxistas, caminhoneiros, que são aqueles mais impactados pela alta do combustível, da forma como o governo está fazendo, um subsídio de forma disseminada, de forma generalizada, a gente consegue beneficiar até mesmo aqueles que não precisam. Então, a gente não consegue, com esse tipo de subsídio que está sendo pensado pelo governo agora, discriminar na bomba quem vai ou quem não vai receber aquele subsídio do governo. E isso, claro, não tem progressividade, isso não é justo do ponto de vista social, porque falta dinheiro, então a gente tem que usar ele da melhor forma possível para quem mais precisa. Bom, a gente vai discutir possíveis soluções, mas antes deixa eu também ouvir aqui o general Peternelli. Deputado, qual é a sua posição? O senhor é favorável à possibilidade desse estado de calamidade que abriria de novo crédito extraordinário para o governo gastar acima do teto? Piotr, essa é uma possibilidade. A própria Juliana comentou sobre o teto de gastos. Na Câmara tem deputados que são favoráveis, tem outros que são contrários. Eu sou favorável ao teto de gastos, sou favorável ao posicionamento da equipe econômica, mas reconheço que no próprio auxílio emergencial que nós executamos na pandemia, foi um contexto que ajudou muito a própria economia brasileira. Hoje, nós temos índices econômicos que são bons. E você tem que pesar, executar essa distribuição. Então, fruto desse contexto, dos 3 fatores que ela abordou para se conceder esse estado de emergência, de calamidade, nós podemos estar contribuindo para favorecer aqueles que precisam. Lógico que quando você fala de abrir o crédito, é dentro de uma margem que a própria equipe econômica julgue adequada. Muitas vezes você vê necessidades de contingenciar recursos na própria educação. Se você tem uma atividade desse tipo, permite que você coloque todos os recursos necessários na educação, permita que você combata a inflação, porque a inflação ela atinge exatamente o mais pobre. Quem faz política econômica, e claro, essa é uma atividade exclusiva do Ministério da Economia, que precisa da sanção, da autorização do presidente da República, está preocupado com a intenção e está preocupado com a imagem que a intenção causa, porque o resultado sempre demora. Ou seja, está preocupado com a ação e a reação, mas tenta prever uma reação dos mercados. Quando a economia disse, Juliana, que era contrária, ele estava preocupado justamente com isso, que a recuperação econômica já está acontecendo e fala sobretudo a questão dos empregos que estão sendo retomados, seja com carteira assinada ou mesmo na informalidade, mas os números os dois são positivos.
apesar das dificuldades. Aliás, o Brasil tem surpreendido o mundo em alguns números com relação, por exemplo, a controle fiscal e por aí vai. E também, óbvio, na imagem que passa durante essa recuperação. E, claro, quem está na pasta da economia tem medo do excesso de gastos, coisa que, convenhamos, o governo não cometeu até aqui e vinha antes da pandemia também num processo de contenção de gastos públicos. Mas nós temos hoje uma realidade que o governo não consegue controlar, que é o preço do barril do petróleo do mercado internacional. Qualquer menção que faz a Petrobras, parece que o mundo cai, e isso chama atenção também por esse aspecto. Eu também não consigo controlar, por exemplo, a oferta de petróleo e muito menos a guerra da Ucrânia. São questões todas que o governo não tem controle, mas as consequências todas estão na realidade, na economia do mundo inteiro, e o Brasil não é exceção. Embora se controle em parte aqui o problema da inflação, ela está pesada e está fazendo o país sofrer, inclusive talvez retardando boa parte de um crescimento maior que o país poderia ter esse ano. Se não se pode fazer, na sua opinião, uma abertura de um crédito pela questão dos critérios, ou seja, desse estado de calamidade que poderia abrir um crédito extraordinário, qual a solução, na sua opinião? Olha, a gente pode pensar que do ponto de vista estrutural, a gente não tem tempo, né? As demandas são urgentes, de fato, o problema no curto prazo ele é muito latente, mas a gente pode pensar em não tomar decisões que são equivocadas. Embora não existam soluções ótimas para um momento de crise como o de agora, as soluções que estão sendo colocadas em prática no esforço anti-inflacionário do governo até agora têm sido concentrado pelo lado das receitas. Ou seja, ele tem aberto mão de receita porque Sim. A gente está num momento de conjuntura que tem permitido, principalmente por conta da própria inflação, receitas maiores. O fato é que a gente consegue fazer essas políticas pelo lado da Receita com menos resistências, do lado federal, no caso. Mas pelo lado dos estados, como tem sido discutido agora, de colocar um teto máximo de 17% de ICMS para cobrança sobre combustíveis, além de energia elétrica, nesse caso específico, a gente precisa reconhecer, como você falou, que o nosso preço, ele segue dois principais vetores. O primeiro deles é o câmbio, que tem se mantido até bem comportado, perto do que a gente esperava lá no início do ano. O segundo é o preço internacional do petróleo, lá o Brent, do preço do barril. E é esse que tem sido pressionado bastante, principalmente desde o início da guerra. Então não adianta a gente acreditar que zerar os impostos ou que esse esforço anti-inflacionário concentrado em desonerações e renúncia vai resolver o problema. Porque sempre no mercado, até mesmo o eventual aumento do câmbio, o que vai acontecer é que a gente vai ver esse preço ser pressionado novamente. Então, isso vai fazer com que novos reajustes tenham que ser feitos no preço da Petrobras e, consequentemente, a população vai sentir esse aumento no preço final. Então, mas aí nós temos, deputado, a outra questão. A Câmara foi rápida em votar essa questão do ICMS, digamos, muito mais rápida do que o Senado. O Senado promete alguma solução, pelo menos algum avanço para essa semana. Só que eu tenho os governadores, por exemplo, se opondo inclusive ao entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal em relação ao ICMS, ou seja, de considerar os combustíveis e energia, que impactam fortemente na inflação, como itens essenciais. Na sua opinião, deputado, o Senado vai ter essa sensibilidade e a gente vai ter, pelo menos por parte da Receita dos Estados, uma redução no preço dos combustíveis e da energia? Eu acredito que todos nós temos que colaborar nesse planejamento. O Estado fez um planejamento orçamentário que tinha como valor arrecadado um determinado montante. Com o aumento do petróleo lá fora, o que se arrecadou e aumentou aqui dentro, o que se arrecadou foi muito além. Então você, dentro desse que ultrapassou, você cedeu um pouco para permitir que se tenha um valor mais adequado, para que regule a inflação, sem tirar recursos do Estado, daquilo que ele planejou. A mesma coisa que, como disse a Fernanda, a União tem feito, que é abrindo mão de recursos. Agora, eu acredito efetivamente, porque eu já apresentei na Câmara, gosto muito do imposto único, o imposto digital, que o ministro Guedes já abordou várias oportunidades, e eu acho que nós não podemos abandonar essa alternativa, porque ele combate uma série de fatores da sonegação e traria o combustível, que hoje nós estamos só de ICMS, tentando colocar um teto de 17%, todo o combustível, todo o imposto incidente sobre o combustível, que é uma cadeia pequena, não chegaria a 15%. Está aí uma boa proposta para que se possa estudar um imposto fácil, de implantação fácil, para que se tenha um melhor rendimento do país. E nós temos que estar sempre preocupados exatamente nesse equilíbrio para a população mais carente, que sofre muito com a inflação, buscar alternativas para isso
é fundamental. E a equipe econômica, Piotr, ele tem esse sentimento, ele procura dosar exatamente a responsabilidade que a equipe econômica tem até para os mercados internacionais, para aqueles que colocam investimento no país, mas também já mostrou em várias oportunidades, como o Pronamp, como auxílio emergencial e outras medidas sensíveis ao tema das necessidades brasileiras. Tá, vamos a um questionamento, porque a gente está buscando, inclusive, soluções nesse debate aqui. Eu selecionei aqui 5 razões pelas quais, ou 5 entes que poderiam, ou motivos, ou qualquer coisa nesse sentido, mas 5 pontos que poderiam reduzir a inflação brasileira via combustíveis. Bom, o petróleo e a guerra da Ucrânia a gente não consegue controlar. Ninguém consegue controlar a oferta de petróleo, o Brasil não tem esse poder na OPEP, a OPEP também tem um discurso muito evasivo quando fala dessa questão. A guerra da Ucrânia não é um assunto interno nosso, não temos controle sobre essas 2 coisas. Sobram 3. Os governos federal, estadual e a Petrobras. O governo federal, convenhamos, tem feito a parte dele, abrindo mão de receita. Os governos estaduais não estão abrindo mão de receita e talvez o façam agora por uma determinação do Senado com esse projeto que veio da Câmara. Mas está sendo a força, porque os governos estaduais não participaram desse esforço. Quem não consegue fazer quase nada é a Petrobras, em que pese o fato dela dizer que, olha, mas eu ainda estou vendendo com defasagem, a Petrobras teve um lucro muito acima das suas congêneres no mundo, o que chama atenção. Não é só a gestão brasileira, embora a gestão da Petrobras seja de excelência, isso é um mérito dessa nova Petrobras depois de todos aqueles escândalos. Houve uma série de denúncias de que a Petrobras repassava custos internacionais para petróleo, e não é o preço do barril. Ou seja, estava falando sobre seguro, por exemplo, de frete para petróleo produzido e transportado aqui, combustível refinado aqui. Ou seja, ninguém não consegue abrir a conta da Petrobras. Não é o caso de se mexer. Por que a Petrobras é tão intocável assim? Porque na República nada é intocável. O governo federal não é intocável. Ninguém é intocável na República, mas a Petrobras parece um ser à parte. Qualquer dimensão que se faz a isso, Juliana, eu quero lhe perguntar, você que é do mercado, por que o mercado se ofende com qualquer discussão da Petrobras? Nós não estamos mais em 2014, 15, 16, quando você tinha aquele escândalo da Petrobras. Felizmente, a gestão da Petrobras foi melhorada e nós temos uma série de questões judiciais envolvendo a empresa. Mas não é o caso de, pelo menos, você ter transparência para entender qual é a conta que a Petrobras faz? Certamente, transparência ajuda a gente a ter todos os bons princípios quando a gente fala principalmente da definição dos preços. É claro que é preciso que a gente pense também que quando o mercado reage mal a essa questão da interferência na Petrobras, é muito mais relacionada à questão da interferência nos preços da Petrobras e não muito naquela questão da definição de como que o processo, de fato, de produção acontece. A gente ainda tem um monopólio muito grande da Petrobras na fase do refino. Então, isso é importante que a gente também consiga superar essa barreira e consiga promover mais concorrência e competição justamente para estruturalmente permitir esses preços mais baixos. Mas não é isso que no curto prazo a gente vai conseguir fazer com que reduza o preço que é praticado no nosso mercado doméstico. A interferência de preços, seja no combustível, seja em qualquer outro tipo de bem que é comercializado, não deu certo no nosso passado recente e não deu certo em nenhuma outra experiência internacional. Então é importante que a gente veja que há um risco de desabastecimento muito importante caso a gente fique represando esses preços, o que é insustentável no longo prazo. Em algum momento esses preços terão de ser soltos, a gente não consegue represar isso de forma indefinida, e nesse momento a inflação virá a qualquer custo. Antes de eu ouvir o general, interferência é uma coisa. Uma intervenção sobre um erro que a Petrobras possa estar cometendo na formação de preço dela, ou seja, de um abuso de preço, a lei do consumidor já é suficiente para chegar e intervir naquilo. Isso é uma intervenção republicana. Qualquer empresa privada que cometeu um exagero tem uma agência que vai lá e recalcula aquilo. Por que a Petrobras não pode passar pelo mesmo tratamento? Qual é o privilégio que a Petrobras tem na República Brasileira? Ou na visão do mercado? Juliana, por gentileza, só para eu ouvir depois o general também. Então, quando a gente fala em termos de produção, a produção em si, existem alguns relatórios que a gente consegue acompanhar, principalmente por conta da agência reguladora, a ANP, que nos ajudam a entender como que esse mercado ele é estruturado, de fato, a gente tem a oferta que a gente tem nacional hoje em dia. Como eu falei, o principal obstáculo que a gente tem hoje em dia, em termos de transparência, que já existe, é muito mais nessa fase do refino, porque apesar da gente ter, por exemplo, a abertura do mercado de gás, apesar da gente ter tido alguns avanços em sentidos regulatórios, a gente ainda não tem essa plena concorrência e continua com pleno monopólio
da Petrobras. É fato que a gente precisa de uma política de desenvolvimento no setor energético, principalmente em relação a matrizes energéticas mais limpas, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Por isso que eu disse que a solução no curto prazo, ela não passa por uma mudança nessa governança da Petrobras, mas sim por um benefício mais focalizado que seja colocado em prática de forma transparente, o que não acontece quando a gente vota renúncia tributária, como está sendo feito pelo governo agora. Deputado General Peternelli, qual a sua opinião sobre... Eu fiz menção a esses 5 entes que poderiam, ou situações que poderiam mexer no preço do petróleo aqui no Brasil, dos combustíveis. A guerra da Ucrânia e o preço do petróleo no mercado internacional, nós não temos controle. Sobram os governos. O governo federal tem abriu mão de receita, diga-se de passagem, já foi citado aqui. Os governos estaduais não abriram, mas vão ser forçados a abrir provavelmente por essa decisão do Senado e da Câmara. E sobra também a Petrobras, que até agora não mostrou, inclusive, e há essa denúncia aventada pelo próprio Ministério de Minas e Energia de que colocava preços internacionais na formação do preço de produtos produzidos no Brasil, de transporte, por exemplo, de frete, o que não faz sentido. Seguro de frete de um petróleo importado do Mar do Norte é uma coisa. O do frete que você pega aqui na Baía de Santos, não faz sentido esse seguro internacional, ou mesmo de refinarias aqui. Está faltando transparência da Petrobras, porque a Petrobras parece um ser intocável na República Brasileira, e na República não existe nada intocável. Isso daí é mais um caso típico, Piotr, que traduz que o esforço de cada componente desse elo pode produzir um resultado melhor. A pressão sobre o aumento da produção sobre o OPEP é importante, abrir mão dos tributos no nível federal é importante, no nível estadual é importante, e a transparência da Petrobras é importante, nem que seja por órgão de controle. Nós estamos sempre perguntando, e muitas pessoas me perguntam quando eu ando, já que o petróleo aumentou, por que o etanol aumentou na mesma proporção se ele é produzido aqui no quintal de São Paulo? E aí, não, é que acompanha, tem isso. Se o nosso etanol, ele era para estar numa proporção diferenciada, mas o preço do etanol também é vinculado à Petrobras, porque é mais fácil para o produtor ter a garantia da compra de toda a sua produção pela Petrobras e ficar tranquilo, apesar de que a legislação já autorizou a venda do produtor de etanol direto para a bomba, mas isso não ocorre. Então eu acredito que o esforço de cada um desses 5 itens que você citou é fundamental, e a transparência da Petrobras na composição de preço, nem que seja para os órgãos de controle, é fundamental. Eu não estou aqui endossando esses discursos de reestatização da Petrobras, longe disso, esse discurso já passou. Nós temos que diversificar mercado, isso também já é muito bem aceito e compreendido. O que me chama a atenção é que a gente pode discutir uma série de soluções, mas se a Petrobras repassar preços e custos que ela não tem, como, por exemplo, essa discussão que está dentro do Ministério de Minas e Energia, todo esforço vai ser como, eu vou usar uma expressão aqui corriqueira, vai ser como enxugar gelo. E aí os estados vão reduzir o ICMS por força, inclusive, de entendimento do Supremo ou do Congresso, e também, obviamente, o governo abrindo mão de receita, o governo federal, mas há um limite para abrir receita, chega uma hora que você não tem o que cortar. Daí eu pergunto novamente, porque essa questão, a gente discute estado de calamidade ou possibilidade do governo gastar mais, mas esse gasto depende, obviamente, da receita, que sim, está melhor hoje, até por causa da inflação, mas tudo tem um limite. Juliana, por gentileza, uma última pergunta a você. Dentro de tudo que nós discutimos, que meio mais fácil temos ou mais acessível e, no caso, mais rápido, ou seja, mais célere temos à disposição para a gente conseguir mexer nesse preço dos combustíveis, mesmo que emergencialmente, para, digamos, ceder um pouco à inflação e a vida brasileira voltar um pouco ao normal e não atrapalhar ou talvez fazer o país crescer um pouco mais esse ano? Em termos de urgência e sustentabilidade, interferir nos preços não é exatamente o caminho aqui. Acredito que, como diversos outros economistas têm defendido, a gente precisa considerar que o aumento de receitas que a gente está vendo agora, ele é conjuntural, ele é temporário, ele é baseado no cenário que a gente está vivendo agora. Ele é muito mais uma foto do que
de fato, um filme. Então, não basta a gente tomar decisões que sejam permanentes com base numa receita que ela está sendo temporária. Então, a gente precisa pensar em medidas de curto prazo, como eu falei, um benefício, por exemplo, focalizado, um benefício transparente, nem que seja através da abertura de um crédito extraordinário, mas que seja feito de forma planejada, coisa que o governo atual não tem feito. Na última vez que a gente foi mexer no teto de gastos, que foi no final do ano passado, a gente abriu uma enorme quantia e não conseguiu acomodar ali dentro despesas que a gente hoje em dia está tendo dificuldade de conseguir colocar dentro do orçamento. A gente abriu uma enorme brecha no teto e a gente não tem dinheiro hoje em caixa, ou espaço, na verdade, para conseguir conceder 5% de reajuste linear para os servidores. Nem por conta disso, a gente abriu mão, por exemplo, de um fundo eleitoral de 5 bilhões, de emendas de relator de mais de 16 bilhões, ou seja, as prioridades eleitorais, elas tomaram muito espaço no orçamento, e são elas que a gente deveria olhar novamente e repensar se elas fazem sentido num contexto de calamidade social como a gente tem agora. Vale lembrar que a gente está com um desemprego ainda elevado, a gente tem mais de 77% das famílias brasileiras endividadas, e isso no momento que a gente está com uma taxa de juros bem alta, de 12,75. Então, o cenário de gravidade social que a gente enxerga agora, ele precisa ser assistido de forma focalizada, para que a gente gaste dinheiro público com aqueles que mais precisam e não subsidie o diesel para que iates, por exemplo, sejam reabastecidos de forma mais barata. General Peternelli, a sua opinião, o que o senhor acha que é possível fazer neste momento, de forma urgente, célere, sobretudo, para conter a inflação, levando-se em conta o princípio dessa lógica, se fosse aprovado, tudo indica que não deverá ir adiante esse estado de calamidade para poder gastar mais e conseguir um crédito aí maior para poder reduzir o preço do diesel, sobretudo? A própria Juliana colocou, um crédito extraordinário é uma solução. Na realidade, ele é um extrateto, ele vai estar além daquele limite com um dimensionamento. É muito válido essa colocação que foi executada. E todos têm que contribuir. Se o Congresso precisar contribuir, nós temos que também estar contribuindo. Concordo plenamente com isso. Vejo que a transparência da Petrobras, a ação que tem executado o governo federal de abrir mão de receita, também é possível o Estado abrir mão de receita. Volto a lembrar que são receitas que elas são superavitárias, elas levaram a uma arrecadação maior do que o esperado. Então, abrir mão de parcela delas para que isso contribua para essas famílias a que a Fernanda se referiu é altamente necessário. A preocupação de todos nós tem que ser com os mais vulneráveis. Deputado General Peternelli, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse debate. Juliana Damasceno, economista da Tendências Consultoria, muito obrigado mais uma vez também pela participação no debate aqui no Prós e Contras.